Eu me chamo Fabrício Rocha de Souza, eu sou professor, né? Nasci na cidade de Goiânia e vim para Pedro Afonso com 7 meses de idade e desde então, aos 7 meses de idade, eu resido aqui em Pedro Afonso. Cresci nessa cidade, né? Fiz o ensino fundamental na Escola Estadual Padua Fleury na época e depois fiz meu ensino médio no Colégio Cristo Rei. Posteriormente fiz faculdade de pedagogia, depois de história e por último de enfermagem, né? Então, através da minha formação, eu comecei a me interessar pela história local, né? Principalmente pela área de história, das 3 formações que eu tenho. Em 2013 eu comecei um processo de mobilização na cidade de Pedro Afonso para arrecadar objetos históricos com o objetivo de montar o museu da cidade, né? O Museu Histórico e Cultural de Pedro Afonso, né? Era o meu objetivo, né? E com muita luta, muita mobilização, a população começou a doar as primeiras peças, que aqui a gente chama de acervo, né? Acervo histórico do museu. E através desse acervo, com o passar dos meses, a gente foi tendo um acervo importante, até que a gente conseguiu conversar com o prefeito na época, o prefeito Jairo Mariano, da importância da gente implantar um museu na cidade de Pedro Afonso. A cidade histórica, a cidade importante para a história do norte de Goiânia, antigamente aqui era o norte de Goiás, hoje é o estado do Tocantins, mas antes pertencia ao estado de Goiás, né? Então é uma cidade muito importante, muito relevante. E meu objetivo na época era trazer peças históricas que representavam essa época em que Pedro Afonso era uma das cidades mais importantes do norte de Goiás, né? Ao lado da cidade de Porto Nacional. E com isso, durante vários meses e alguns anos, o prefeito Jairo Mariano se convenceu, né, da importância de implantar o museu e eu já tinha todo o acervo. O que são o acervo? As peças que tem aqui dentro do museu, como vocês podem observar, né? E aí, através dessa mobilização com o prefeito da época, com a sociedade civil organizada, a gente começou, né, a mobilizar a implantação do museu. Aí o prefeito, sensível à causa, à minha luta, né, foi uma luta minha pessoal, né, com apoio muito grande da opinião pública aqui de Pedro Afonso, ele alugou uma casa ali próxima à Igreja Matriz São Pedro, né? Ali o museu funcionou por 5 anos, né? A gente ficou 5 anos naquele local, né? Era uma casa alugada, só que eu tinha uma preocupação, né, de ter um local próprio, um local que a gente pudesse dizer, não, esse prédio é do museu e aqui a gente vai poder colocar o museu e ficar para sempre, né? Essa aí foi a minha luta. Aí, com o passar dos meses, dos anos, como eu falei, em 2021, setembro de 2021, a gente conseguiu implantar esse prédio aqui, né, e trazer o acervo que estava no outro museu para esse espaço e aumentar ainda mais o nosso acervo, né? Chegou novas peças, né? Peças novas, que eu digo assim, peças antigas, né, mas que aqui no museu eram peças novas que estavam chegando. E com isso a gente começou esse processo de implantação do Museu Definitivo de Pedro Afonso em setembro de 2021, né, quando ele transferiu para cá. Durante todo esse tempo da implantação do museu, em 2015, lá na Rua Anhanguera, depois mudando aqui para a Rua 26 de Julho, a gente conseguiu, né, criar em Pedro Afonso um sentimento de valorização da história local, né? Aqui até então as pessoas queriam pesquisar algo da história da cidade, as pessoas não achavam livro, as pessoas não achavam nada sobre biografia das pessoas históricas, não podia estudar uma peça antiga que a cidade não tinha nenhum local organizado. E
o museu foi uma resposta para a sociedade que queria preservar a sua história, né? Desde então, esse espaço ele tem sido um dos espaços mais importantes do município de Pedro Afonso. Diariamente a gente recebe dezenas, né, de visitantes, moradores locais, turistas, alunos de escolas, pesquisadores, inclusive, que fazem doutorado, né, que é o último grau de ensino que a gente tem no nosso meio acadêmico, né? Então o museu passou a ser um local permanente no município de pesquisa e também uma atração turística em Pedro Afonso, né? Eu me sinto particularmente realizado enquanto historiador, porque eu fui o responsável para arrecadar todo o acervo presente nesse espaço, bem como fazer, né, o acervo aqui, montar o espaço, né? Eu que fui o organizador do espaço. E através disso, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos têm passado por aqui e têm aprendido muito sobre a história local, né? A gente observa que há um interesse público muito grande pelo espaço, principalmente de turistas. Os turistas, quando chegam na nossa cidade, imediatamente querem conhecer o museu. Eu quero ir lá no Museu de Pedro Afonso, quero ver o que tem, sabe? Quando chegam aqui, a gente observa que há uma grata satisfação, fica encantado, acha muito legal a forma que os objetos estão expostos, acham rico o acervo que a gente encontra aqui. E como vocês questionaram, o que eu acho importante aqui é que todo conjunto de acervo aqui ele tem sua importância, né? Mas a importância maior que a gente tem são as peças do Brasil Império, né? Nós temos peças aqui que pertencem à época que o Brasil ainda tinha um sistema de governo imperial antes da República, que é o que a gente vive hoje, era um regime imperial. A gente tem espada da guarda de Dom Pedro, a gente tem punhais imperiais, né? A gente tem peças escravocratas que são relevantes para a história nacional. Nós temos peças aqui de importância municipal, de importância regional, de importância estadual, de importância nacional e de importância mundial, né? Nós temos 4 peças aqui que tem uma classificação internacional de importância mundial para a história, né? Que é a urna funerária indígena Craô, bola de torturar escravo e um conjunto de espadas e punhais imperiais, né? Que fazem parte da história do Brasil, né? E como vocês questionaram, né, o papel e a função social do Museu de Pedro Afonso é muito importante porque através do museu a sociedade reconhece o seu valor, reconhece sua história, porque nós sabemos que uma cidade sem memória, né, é uma cidade sem história, é uma cidade fadada a um fracasso. Não existe uma sociedade desenvolvida quando ela não valoriza a sua história. Se você quer ser uma sociedade próspera, uma sociedade culta, o primeiro elemento que você valoriza é a história e a cultura do seu povo. Você não pode ignorar esses aspectos, porque a cidade perde a sua identidade, tá? Sua identidade cultural. Então, o que a gente tem para passar para vocês sobre o Museu de Pedro Afonso é basicamente essa luta, né, que foi uma construção histórica, nasceu através da minha luta, né? Eu sou historiador aqui de Pedro Afonso, então é isso, e que a comunidade de Pedro Afonso possa reconhecer e valorizar a sua história através do acervo que tem no museu, mas principalmente através de documentários como esses, que são importantes para a valorização da memória local. Uma peça muito importante no Museu Histórico de Pedro Afonso é essa massa. Massa é uma bola de torturar escravo, tá? Então essa peça aqui, chamada massa, é uma peça usada para torturar escravos na época em que eram trazidos para o Brasil para construir a cidade do Rio de Janeiro, tá? E essa peça chegou aqui em Pedro Afonso através de um colecionador e ela tem a classificação máxima na história. É uma peça que tem a classificação máxima na história, ela é classificada da seguinte forma: patrimônio da humanidade, memória sensível, ou seja, uma memória de dor, sofrimento e resiliência, os sentimentos negativos que a gente não quer, né, que se repita na humanidade. Então foi usado para torturar deliberadamente escravos negros, né? Então isso é um objeto de tortura que envergonhou a humanidade durante décadas na história do Brasil. Então eu apresento para vocês essa peça, né? Uma peça de reflexão, uma peça de dor, né? De dor, em que a gente, ao ver no museu, ela serve não para a gente lembrar disso de uma forma
como foi contada, né, de tortura, mas sim como uma peça de reflexão para que situações como essa não voltem a se repetir. Então, a peça mais importante que eu considero aqui no museu é essa, porque a escravidão é o período mais traumático da história da humanidade em todos os tempos. Então, a massa representa um período de dor e o Museu de Pedro Afonso tem a grandiosidade de expor uma peça que tem a classificação máxima da Unesco, que é Patrimônio da Humanidade e Memória Sensível. Em 1975, na cidade de Pedro Afonso, aconteceu a maior tragédia de todos os tempos e que a população lembra até hoje. Caiu um avião da Varig aqui na cidade, matando 2 crianças, a tia das crianças e o copiloto, né? Foi uma tragédia que abalou os moradores e todos os moradores da época lembram de onde estava e o que fazia no momento da tragédia, né? O avião ficou no centro da cidade por mais de meses até ser desmontado pela Força Aérea Brasileira, né, para ser levado os pedaços para a cidade do Rio de Janeiro. Então é um acontecimento histórico de Pedro Afonso e assim como a libertação do jegue, a população local não esquece, tá, dessa tragédia. Foi um momento de muita dor, porque Pedro Afonso todo dia tinha voo de avião. Aqui tinha uma pista de avião, né, era uma cidade muito importante. Na época não existia Palmas, que é a capital, Araguaína não existia. Então as 2 cidades mais importantes eram Porto Nacional, que fica ao lado de Palmas, e Pedro Afonso. Eram cidades que tinham voo regular. Esse avião da Varig era um avião de grande porte, né? Ele fazia voo diário aqui para nossa cidade e quando ele cai em 1975, a cidade fica de luto. Então é um fato histórico e que a população até hoje lembra. A libertação dos jegues é um fato histórico na cidade de Pedro Afonso, que antes, aqui em Pedro Afonso, não existia água encanada nas casas, ou seja, as pessoas buscavam água nos rios. Só que a elite, que é a população que tinha uma renda maior, ela pagava as pessoas que tinham tropa de jegue, ou seja, as pessoas tinham as tropas de 6, 8 jegues, e esse jegue tinha uma ancoreta, como se fosse um tambor que ficava acoplado no jegue, né? E aí o dono da tropa dos jegues ia até no rio, ali na altura da Praça Ecológica, né? Onde hoje está situada a Praça Ecológica, lá tem uma rampa, desciam, enchia essas ancoretas, que é uns tambor, a gente chama, o nome na época era chamado ancoreta, tá? Era enchido essas ancoretas e depois o jegue, né, juntamente com o dono da tropa, ele saía puxando, né, aqui nas ruas de Pedro Afonso, e ia entregando água nas casas aonde as pessoas pagavam, né? Tinha pessoas que faziam o contrato durante um mês e quando era no final do mês pagava por tantos litros de água colocado na sua casa, né? Para lavar o cabelo, né? Para tomar banho, né? Para essas coisas assim que precisava fazer e que a água e que não queriam buscar água no rio, né? Porque todo dia buscar água no rio era muito cansativo. Então quem tinha dinheiro pagava na época. Quando foi em 1968, o prefeito cavou um poço artesiano aqui na cidade de Pedro Afonso e aí começou a ter água encanada na cidade. Nesse momento, os jegues deixam de transportar água, são abandonados na cidade, porque não serviam para nada mais, né? Já não transportavam mais água, então o jegue não tinha valor. Ficaram largados aí no centro da cidade e foram desaparecendo, né? O que era para ser uma libertação para o jegue de forma positiva, terminou que acabou com os jegues na cidade, né? Os jegues foram se acabando, sumindo, e nessa época que chegou a água encanada em Pedro Afonso, cada rua tinha um chafariz. Chafariz é um local que ficava jorrando água e as pessoas iam com balde buscar água. Então não tinha água encanada ainda nas torneiras da casa, mas sim num ponto de cada rua, né? Nessa rua que ficava no final dessa rua, aí tinha um local de cimento e um local que ficava jorrando água. As pessoas iam com balde, pegavam água e levavam para a sua casa. Então esse episódio ficou conhecido como libertação dos jegues, um momento em que os jegues deixam de transportar água para as residências e é substituído pelo poço artesiano que foi implantado na cidade para colocar água encanada nas ruas. Depois, em 1991, a implantação do sistema de água doce na cidade é completado, né? E aí toda casa de Pedro Afonso vai ter água encanada. Na década de 1990, a cidade passou a se desenvolver bastante depois do programa Prodecé 3, onde iniciou o plantio de soja aqui na nossa região.
Só que a nossa cidade ainda estava muito atrasada, porque até então a gente tinha só a balsa que fazia a travessia, né? A gente não tinha a nossa tão sonhada ponte. Quando foi em 2007, a cidade passou a ter a sua ponte, né? O que para os pedro-afonsinos seria o grande fator de desenvolvimento. Então a ponte chegou e começou a cidade a ter um desenvolvimento mais vertiginoso, né? Um crescimento mais considerável, e com isso novas empresas começaram a chegar em Pedro Afonso. E para representar esse momento histórico, através da construção da ponte, a empresa Bung, né, chega em Pedro Afonso e traz uma nova perspectiva de trabalho, de mão de obra qualificada e principalmente a perspectiva da formação de jovens, né, que vão poder contribuir no mercado de trabalho através da formação permanente que a empresa vem ofertando para os jovens que fazem o ensino médio em nossa região. Então, é um momento histórico, né, a construção da ponte, e a empresa Bung é o último grande fato histórico e que tem mudado a história de Pedro Afonso para melhor, principalmente no setor econômico e no setor produtivo. Aí alguém pode segurar.